A existência de água não é uma condição necessária apenas para a vida, mas também para o surgimento de civilizações. As populações humanas sempre se fixaram ao longo de bacias hidrográficas. As primeiras surgiram na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Os egípcios construíram suas cidades e desenvolveram sua agricultura na bacia do rio Nilo. Os hebreus surgiram na bacia do rio Jordão e os chineses se desenvolveram às margens dos rios Azul e Amarelo. Atualmente, isso não é diferente. As maiores cidades do mundo estão sempre próximas de grandes bacias hidrográficas. A importância da água vai além do seu consumo humano. Ela é fundamental para a agricultura, geração de energia, atividades fabris, saneamento básico, entre tantas outras aplicações. Mas você sabe quais atividades consomem a maior parcela da água no Brasil? Talvez você pense ser o consumo para beber. Bem, aqui no Brasil, a atual legislação determina que a prioridade seja sempre para o abastecimento humano e animal. Porém, o consumo humano corresponde a apenas 10% de todo o consumo de água no Brasil. Em seguida, quase empatado, vem o consumo animal. A pecuária, por exemplo, corresponde a 11%. E as indústrias? Elas consomem 7% de toda a água. Então, para onde vai todo o resto do consumo? A resposta é a agricultura. A irrigação para a agricultura é responsável por 72% de todo o consumo de água no Brasil. A vida em nossa sociedade exige cada vez mais energia elétrica. E aqui no Brasil, a água tem um papel importante na obtenção de eletricidade. Historicamente, o Brasil usa uma matriz energética baseada no fluxo de água. Ou seja, dizemos que a matriz energética brasileira é hídrica. As fontes de energia podem ser primárias ou secundárias. As fontes primárias são aquelas que naturalmente fornecem energia. Já as fontes secundárias são artificiais, provenientes da energia transformada pela ação humana por meio dos equipamentos e sistemas de engenharia. Por exemplo, um rio é uma fonte de energia natural, portador de uma energia primária denominada hidráulica. Já a usina hidrelétrica é uma fonte de energia artificial, que transforma a energia potencial e cinética hidráulica em eletricidade. É por isso que aqui no Brasil, períodos de estiagem podem alterar os valores das tarifas de energia elétrica, pois quanto menos águas nos reservatórios, menor o potencial de gerar energia elétrica. Apesar disso, a hidroeletricidade é uma fonte renovável de energia, uma vez que a água usada para movimentar as turbinas da usina volta ao sistema natural. Já sobre o consumo humano, é importante lembrar que a água desempenha um papel essencial em quase todas as funções do corpo, como, por exemplo, digestão, absorção, transporte de nutrientes e excreção de substâncias. A água auxilia na regulação da temperatura do corpo humano. É usada intensamente no processo de respiração. Faz a distribuição de muitos nutrientes pelos diversos órgãos do nosso corpo. Elimina as toxinas através da transpiração e da urina. Já vimos que a quantidade de água que se deve beber depende da constituição física, do nível de atividade e da umidade do ar. Por isso, beber de 1,5 litro a 3 litros por dia de água é uma boa atitude. Beber bastante água faz com que todo o organismo fique mais equilibrado e resistente. Na sua falta, o sistema natural de limpeza e desintoxicação do organismo fica prejudicado, contribuindo para o aparecimento de inúmeras doenças. Existe uma maneira fácil de reconhecer se a quantidade de água ingerida é suficiente. Quando a urina é eliminada em grandes quantidades e tem uma cor clara, a quantidade de água é suficiente. Se, pelo contrário, a urina é eliminada em pequenas quantidades e tem uma cor escura, é necessário aumentar o consumo de água. Agora vamos falar da atividade humana que mais consome água: a agricultura. E temos duas notícias sobre isso. A boa notícia é que a irrigação permite o abastecimento mundial de alimentos, aumenta a produtividade e a oferta de produtos agrícolas. A má notícia
é que também é um insumo que mais desperdiça outro recurso essencial à vida: a água. A agricultura é vista pela Organização das Nações Unidas como alvo prioritário para as políticas de controle racional de água. Segundo esta organização, cerca de 60% de toda a água utilizada em projetos de irrigação são perdidas por fenômenos como a evaporação. Ainda, segundo o órgão, uma redução de apenas 10% no desperdício de água em irrigação poderia abastecer o dobro da população mundial dos dias atuais. Apesar da agricultura irrigada ser o principal uso no país e por isso requerer maior atenção dos órgãos gestores, visando ao uso racional da água, ela resulta em aumento da oferta de alimentos e preços menores em relação àqueles produzidos em áreas não irrigadas, devido ao aumento substancial da produtividade, ou seja, a água é fundamental não só para o consumo humano ou a geração de energia elétrica, mas ela é também indispensável para garantir a nossa alimentação diária. Então pense nisso e não desperdice alimentos. E aí? Tá com fome?